Olá pessoal, saudações a todos e nós estamos aqui na última aula, né, sobre os algoritmos das operações básicas e nessa aula vai ser discutido sobre o algoritmo da divisão, tá? Observação, né, anos iniciais e é isso, vamos começar, né? Vamos dar uma olhadinha nas diversas formas de como fazemos a divisão e vamos lá. Primeiro usando material dourado, beleza? Então vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha de como realizar a divisão utilizando o material dourado. E para isso vamos para o nosso primeiro exemplo, tá? Então o nosso primeiro exemplo é: um livro possui 24 páginas com 4 capítulos com a mesma quantidade de páginas, ou seja, cada capítulo tem a mesma quantidade de páginas, né? Então, beleza, vai ser dividido de forma igual, né? Forma igualitária. Então, quantas páginas esse livro possui por capítulo? Ou seja, em um capítulo desse livro, tem quantas páginas? Né? Então, como é dividido de forma igual, né? Então a gente pode calcular isso, a gente pode encontrar essa quantidade de páginas. Então, vamos lá. O nosso primeiro passo vai ser representar o número 24 usando o material dourado. Então, tá aí a nossa representação, né? 2 barras e 4 cubinhos, tá? Totalizando 24. Beleza? Para nós fazermos a divisão, isso não é, digamos assim, prático, né? Então, como é que a gente faz para poder deixar um pouco mais prático da gente usar a divisão, para a gente usar a divisão, tá? É simplesmente trocar as nossas 2 barras por cubinhos, tá? Então a gente vai trocar essas 2 barras por 20 quadradinhos, tá? Então é o que a gente tem aqui no slide. Então vamos transformar as 2 dezenas em unidades, ficando no total com 24 unidades, né, como a gente já tinha originalmente, e no final a gente vai ter 24 quadradinhos, tá? Então, né, daqui dessa representação aqui com as 2 barras e os 4 cubinhos, separamos tudo, né, cortamos as barras aí, né, e aqui nós temos aqui as 24 unidades, né? Aí, com essas unidades, a gente consegue dividir de uma forma um pouco mais legal, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui 4 grupos que a gente tem que dividir esses 24 quadradinhos. Por quê? Vamos lá. Vamos usar aí o que o problema falou, né, para a gente entender essa parte aqui. No problema, ele diz o seguinte: o livro, né, no todo, o livro ele possui 24 páginas. Então, essas 24 páginas estão sendo representadas por esses 24 quadradinhos. Beleza? E nós temos esses 4 grupos. O que são esses 4 grupos? São os capítulos do livro. Né? Então, o livro tem 4 capítulos, que no caso aqui vai estar representado por esses grupos. E no total tem 24 páginas, né, que o livro possui. Então, beleza. Então, cada cubinho aqui é uma página. Então, é só a gente separar aqui nos capítulos e achar o resultado, beleza? Então, vamos lá. Distribuindo os quadradinhos, tá? De maneira na qual todos os grupos possuam a mesma quantidade, né? A divisão é igualitária. Então, a gente vai ter esta representação aí. Todos os grupos aí com 6 quadradinhos cada um. Então, qual é a conclusão que a gente tira daqui? A gente tira que cada capítulo do livro possui 6 páginas, tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui é que realmente a gente conseguiu dividir os 24 quadradinhos nos 4 grupos, de forma de que nenhum quadradinho ficou de fora, né? Porque é observação. A gente tem que distribuir, né, os quadradinhos de uma forma que todos os grupos possuam a mesma quantidade. Então, se sobrar 1 ou 2 quadradinhos aí, não tem como você encaixar em nenhum grupo. Por quê? Você vai tirar a homogeneidade dos grupos. Os grupos vão deixar de serem iguais. Então, eles vão realmente ter que ficar de fora, né? Mas isso a gente vai ver já já.
Então, como não ficou nenhum quadradinho de fora, né, a gente pode dizer que essa divisão que a gente fez trata-se de uma divisão exata, tá? Mas por que exata? Uma divisão exata, ela ocorre quando conseguimos distribuir todos os quadradinhos em todos os grupos, sem que não exista nenhum quadradinho que esteja fora dos grupos, tá? Foi exatamente isso que eu tinha falado. Agora, imagine que ao invés de dividirmos 24 quadradinhos em 4 grupos, agora a gente vai dividir 25 quadradinhos em 4 grupos. Percebam que um quadradinho não vai poder se encaixar em nenhum outro grupo, já porque isso vai tirar a homogeneidade dos grupos, já como eu tinha falado. Porque se eu colocar esse quadradinho em algum grupo, esse grupo vai ser diferente dos outros, que não pode acontecer, tá? Na definição isso não pode acontecer. Então, ele realmente vai ter que ficar de fora. Ele vai ser o famoso resto, né? Ele vai ser o famoso resto aí da divisão. Então, ó, tem aqui a representação número 25. Agora a gente separou, né, as barras que a gente tem aqui pelos quadradinhos, beleza? Ele vai ter os 4 grupinhos aqui. E separando, o que a gente já estava esperando. Um quadradinho vai ficar de fora. Onde é que ele vai se encaixar aqui? Em um grupo, porque senão esse grupo que ele vai ser encaixado vai ficar diferente dos outros. Então, de fato, ele vai ficar fora, tá? E esse quadradinho vai ser o nosso resto. E como não distribuímos todos os quadradinhos, essa divisão é uma divisão inexata, tá? Então, ó, o que é uma divisão inexata? Ela ocorre, tá, quando não conseguimos distribuir todos os quadradinhos em todos os grupos, de forma que todos os grupos fiquem com a mesma quantidade de quadradinhos. Então aqui vamos falar dos termos, tá? Na forma de expressão numérica, né, nós temos que os termos da divisão aparecem da seguinte forma. A gente vai ter o dividendo dividido pelo divisor, que vai dar o quociente, tá? O quociente, no caso, vai ser a nossa resposta, é o resultado da divisão, tá? Aí aqui eu coloquei 3 formas da gente representar a divisão. Nós temos essa primeira aqui, né? Aqui nós temos uma barra, né, com 2 pontinhos, né, um pontinho em cima e um pontinho embaixo. A divisão também pode ser representada aqui por uma barra, certo? Ou até mesmo em forma de fração, né? O número de cima, né, o dividendo, aí embaixo no denominador ficou o divisor e o resultado aqui quociente, beleza, certinho. Ou seja, né, nós temos aqui que a divisão, né, que também pode ser chamada de divisão euclidiana, de um número natural por um número não nulo, tá? Um número que não seja zero, resulta em um determinado quociente, que é a resposta da divisão, e um resto, que por sua vez pode ser igual a zero ou menor que o divisor, tá? O resto ele pode ser igual a zero ou menor que o divisor da divisão, tá? E temos também o que pode ser chamada a prova real da divisão, tá? Em que consiste em realizarmos o cálculo inverso para verificarmos se a divisão foi realizada corretamente. Então temos que a estrutura dessa prova real ela fica mais ou menos assim, como eu coloquei aqui embaixo. Então fazendo a reorganização, né, a gente vai ter aqui ó, o divisor multiplicado pelo quociente mais um possível resto é igual ao dividendo. Então percebam que de fato a gente está usando a operação inversa, né, da divisão, que é a multiplicação aqui para a gente resolver o problema, para a gente tirar a prova real, né? Então a gente sempre vai usar a operação inversa nas provas reais, né? Tá, né? Beleza. Mas por que o divisor ele não pode ser zero? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. 5 dividido por 0 vai ser quanto? Então, para entendermos um pouco melhor o porquê disso, a gente vai usar aqui a estrutura da prova real, beleza? Então, beleza. Então, fazendo aqui, ele vai ter o seguinte. O dividendo é o 5. Então, substituiu, dividendo pelo 5, beleza. O divisor é o 0. Né? Então, colocamos aqui o 0. Certo, agora vem os questionamentos. Como vimos na aula anterior, temos que qualquer número multiplicado por 0 resulta no 0. E esse é o problema
dessa divisão aqui. Não tem como você determinar um único número ali no quociente, aqui ó, na resposta. Você não consegue determinar um único número aqui. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa que vai continuar dando zero. Então aqui ó. Vamos aqui para o slide. Ó. Esse aqui é o problema. Aqui não há como determinar um único número para o quociente. E o outro problema é que o resto não pode ser maior que o divisor. Né? O resto não pode ser maior que o divisor. E o divisor aqui é zero. Então, ó, qualquer coisa multiplicado por zero vai dar zero. Então, a única esperança, por assim dizer, aqui dessa multiplicação aqui, né, dessa equação aqui, seria o resto ser 5. Porém, o resto não pode ser 5, é maior que zero. Então, não pode. Então, a gente tem que essa divisão aqui, ela não existe. Divisão por zero não existe, tá? Então, beleza, fixado. Divisão por zero não existe. E se o zero tiver no dividendo? Será que essa divisão existe? Sim, ela existe e a resposta é o próprio zero. Tá? Então, usando naquela mesma estrutura, ó, a gente vai ter que o dividendo é o zero, né, que vai ser o, por exemplo, vamos dizer aqui um exemplo, 0 dividido por 20, por exemplo. Né, 0 dividido por 20. Se a gente for parar para pensar, né, usando um contexto, de fato a gente vai ver que existe. Né? Por exemplo, a gente tem R$0 para dividir para 20 pessoas. Quantos reais cada pessoa vai ter? Zero. Não é isso? Zero. Então, você vê que, beleza, usando o contexto dá para entender um pouco melhor. Mas usando aqui a estrutura, vamos lá, ó, dividindo é zero. Aí beleza, então o quociente vezes o divisor mais o resto. Se o divisor não for nulo, ou seja, se o divisor também não for zero, a gente vai ter isso aqui, ó. Temos que o valor do quociente tem que ser zero para satisfazer a conta, ou seja, o resultado tem que ser zero para satisfazer a conta. Tá? Então, ó, o divisor aqui a gente contou que não é zero, tá? É um número natural qualquer. Beleza, tranquilo. Porém, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui e como é que a gente vai satisfazer ela aqui? Fazendo com que o quociente seja zero. Por quê? Zero vezes qualquer coisa, ou seja, qualquer divisor que eu colocar ali sem ser o zero, vai ser zero. Aí mais um possível resto, que não vai existir. Quer dizer, vamos lá, ó, voltando aqui. A gente vai ter aqui o zero, que vai ser o quociente da nossa resposta da divisão, né, por zero, vezes o divisor, que é qualquer número natural sem ser o zero, vai dar zero. Então, zero vezes qualquer coisa é zero, mais o possível resto, que, enfim, vai ser zero, porque a gente não está... O dividendo é zero por si só, né? Então, como o dividendo é zero, não tem como sobrar nada. Né? Então, é justamente no exemplo que eu tinha falado. R$0 para dividir para 20 pessoas. Se sobrar alguma coisa desses R$0, vai sobrar o quê? Vai sobrar R$0. Então, não é nada. Então, olhando aqui, essa estrutura aqui, realmente o resto vai ser zero. Então, 0 vezes qualquer coisa no divisor vai ser zero. Então, 0 dividido por qualquer número sem ser o zero, a resposta é zero. Beleza? Beleza. Tá, beleza. Mas se for 0 dividido por 0? E agora? Será que vai existir? Então, ó, não é questão de não existir. Vejam só, né? Não é questão de não existir. O grande problema é que não conseguimos encontrar somente uma resposta para esse problema. Ué, mas por quê? Então vamos lá. Vamos usar aquela mesma estrutura que a gente estava usando. O dividendo e o divisor vai ser zero, né? Então 0 dividido por 0, né? O dividendo e o divisor são zero. Então aqui, ó, 0 aqui e 0 aqui. Beleza. Então percebam que a gente vai ficar com 0 igual ao quociente vezes 0. Por quê? Foi o que eu tinha acabado de falar ali anteriormente, né? Então, como a gente vai ter 0 no dividendo, não tem como existir um resto. Né? Não tem como existir um resto. Então a gente tira o resto aqui, beleza. A gente vai ficar com quociente vezes 0.
Agora, eis que a pergunta aparece. É o questionamento. Qual é o valor que a gente coloca aqui no quociente para essa igualdade aqui ser verdadeira? Aí aqui tá. Essa é a questão. Qualquer valor que a gente colocar aqui no quociente, né, como a resposta, a igualdade vai ser verdadeira. Tá? Então, isso é o que a gente vê na matemática, né? Isso é chamado de indeterminação. Por quê? Porque a gente não consegue determinar um único valor para essa divisão. Então, é considerado que essa divisão meio que não existe. Tá? Meio que ela existe, mas como o resultado é muito vago, né? Pode ser qualquer coisa, praticamente. Pode até ser o próprio zero, pode ser 1, 2 mil, 1 milhão, 1 quadrilhão, pi. Pode ser qualquer coisa que o resultado vai satisfazer aqui essa igualdade aqui. Então, como é qualquer coisa assim, uma divisão, não tem um número exato, né, não você consegue determinar nada, é meio que dito que essa divisão meio que não existe, porque no fim das contas a gente não vai ter a resposta de nada, né, a gente vai ficar na mesma. Né, então por isso que meio que ela não existe, tá? É indeterminado nessa divisão. Então é isso. Então, para a gente continuar, né, com os algoritmos da divisão, então, para o nosso primeiro exemplo aqui, né, que é fazer a divisão de 125 dividido por 5. Tá? O primeiro passo é qual o número que multiplicado por 5 resulta em 125 ou algo próximo dele sem ultrapassar, né, o 125. Aí, né, ao fazer alguns testes, né, você vê que 25 vezes 5 é 125. Então, né, jogando naquela estrutura lá, a gente vai ter aqui jogando naquela estrutura lá, a gente vai ter aqui o seguinte, né, o dividendo aqui é o 125, beleza? O 5 é o divisor, né, então está aqui. Então, esse número que a gente faz o teste, né, para dar 125, algo próximo dele sem ultrapassar, vai ser o que a gente chama de quociente, tá? Vai ser o quociente. Então, a gente fez o teste, descobriu que 25 vezes 5 é 125, então beleza, a gente colocou 25 aqui no quociente. 25 vezes 5 já deu os 125, né? Deu o valor exato já do dividendo, então o resto vai ser zero, tá? Então o resto vai ser zero. Então no final a gente conclui que 125 dividido por 5 é 25, né? Já que o quociente é 25. Então, ó, usando aquele raciocínio no material dourado, por exemplo, ó, logo podemos colocar 125 quadradinhos em cada um dos 5 grupos e não sobraria nenhum. Né? Não vai sobrar nenhum quadradinho aí nessa distribuição aí que a gente vai fazer. Né? Então é isso. Próximo exemplo. Próximo exemplo aqui é a divisão de 500 dividido por 16. Tá? Então vamos lá. Então a gente vai ter que encontrar um número que multiplicado por 16 dê 500 ou algo próximo dele sem ultrapassar. Ao fazer os testes aí, a gente vai concluir que temos aqui o número 31, que a gente pode colocar no quociente aí. E 31 vezes 16 é 496, né? Vejo que foi quase no 500. Então, a gente vai ter, né, usando aquela estrutura lá que a gente viu, vai ficar 500 é igual a 31, né, que é o quociente que a gente achou, vezes 16, tá? Mais um possível resto, que no caso aqui vai existir o resto. Por quê? A gente não alcançou os 500, então essa igualdade aqui vai estar meio errada, né? Porque se a gente não colocar o resto, a gente vai ter 500 igual a 496, que a gente sabe que não é verdade. Então, falta alguma coisa aqui para complementar os 500. E falta quanto, né? Quanto falta para a gente alcançar os 500? Então, fazendo essa subtraçãozinha aí, né, do 500 com o número que a gente encontrou aqui, né, dos testes, 496, a gente vai ter o número 4. Ou seja, faltam 4 unidades para a gente chegar em 500. Então, percebam que o número 4 é maior que 0, né, porque tem aquele critério, né, do resto que eu tinha falado, né, que ele pode ser 0 ou menor que o divisor. Né, então, ó, 4 é maior que 0 e é menor que o divisor, que é o 16. Então, beleza, ele é o nosso candidato para ser o resto, ele é o resto.
Então, ó, 500 é igual a 31 vezes 16 mais 4. Essa multiplicação aqui, como a gente viu, dá 496, mais o 4 aqui, 500. Então, 500 igual a 500, beleza. Então, a gente tem que a divisão de 500 dividido por 16 tinha como quociente 31 e 4 como este. Ou seja, podemos tirar 31 vezes 16 quadradinhos de 500 e no final ainda vai sobrar 4. Tá? Beleza. Agora, por último, aqui a gente vai ter a conta armada, que também é chamado de diagrama ou método da chave. Tá? Então, os termos ele vai estar distribuído dessa forma aqui. Nós vimos que uma forma de representarmos uma divisão é essa forma aí, né? O dividendo igual ao quociente vezes o divisor, mais um possível resto. Utilizando essa informação para armar a continha, né, a gente vai ter que ela vai ser armada da seguinte forma. Então aqui a gente vai ter o dividendo, beleza. Aí aqui a gente vai ter essa espécie de divisão aqui, né, essas duas barras aqui, meio que um L com a perninha um pouco mais comprida, né. E aqui vai estar o divisor. Embaixo do divisor a gente vai ter o quociente, que é a nossa resposta, né, por assim dizer. E embaixo aqui do dividendo a gente vai ter o resto. Então como é que fica, né? Então a gente vai usar aí os exemplos anteriores para mostrar aí como é que fica, né? Então vamos lá. A nossa primeira continha aqui vai ser 36 dividido por 3, tá? 36 dividido por 3. O nosso primeiro passo aqui é verificarmos se a gente consegue resolver a divisão somente com o primeiro número, tá? O primeiro número da esquerda para a direita, tá? Então, ó, o dividendo está aqui e a gente vê se a gente consegue dividir usando o primeiro número da esquerda para a direita aqui do dividendo, que é o 3, tá? Vai ser o 3. E a gente vê que a gente consegue dividir, né? 3 dividido por 3 vai dar o número 1. Por quê? Porque 3 vezes 1 é 3. Beleza. A gente consegue. Então, beleza. A gente faz isso aí que eu acabei de falar, né? Ó, 3 por 3 é quanto? É 1. Por quê? Porque 1 vezes 3 é igual a 3. Beleza. Aí, como resultado dessa multiplicação aqui, ó, 1 vezes 3 é 3. A gente jogou o 3 aqui embaixo. E com isso, a gente faz a subtração. E dá 0. Né? Porque realmente 3 por 3 realmente é igual a 1, não ultrapassa ele, é cravado no número, né? Então, ele vai ter um resto zero, por assim dizer, né? A gente vai separando, né, a divisão principal em várias outras divisões, né? Então, essa primeira divisão, né, de 3 dividido por 3, o resto é 0, beleza? Agora a gente vai descer o próximo número, que é o 6. Então, beleza. Baixando aqui o número 6, a gente repete aí o procedimento, né? 6 dividido por 3, né? Ou melhor dizendo, né? Usando o raciocínio que ele tinha falado anteriormente, né? Qual o número que eu multiplico por 3 que chega no número 6, ou o próximo dele sem ultrapassar, né? Para você ver que é o mesmo raciocínio, né? E qual é esse número? É o número 2, né? 2 vezes 3 são 6. Beleza, jogou o 6 aqui embaixo, fez a subtração e concluímos que a divisão é exata. Então, realmente, 36 dividido por 3 dá 12, né, que é um quociente aqui, e o resto é 0. Então, conseguimos dividir certinho, sem sobrar nada. Né? Então, é isso. Próximo exemplo. Tá? O próximo exemplo aqui vai ser o 500 dividido por 16, né, que a gente já tinha feito. Percebam que aqui a gente vai ter um probleminha aqui, né? Porque eu tinha falado anteriormente que a gente tenta resolver primeiro usando o primeiro número. E aqui a gente vai da esquerda para a direita, né? Esse primeiro número é da esquerda para a direita. E aqui a gente vai ter 5 dividido por 16. E a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue iniciar a divisão somente com o número 5. E o que é que a gente faz? Simples. A gente avança mais uma casa, fazendo com que a gente fique com o número 50 agora. E 50 vai ficar 50 dividido por 16. Então, com isso, vem aqui agora o raciocínio aqui, né?
Percebam que a gente só consegue iniciar a divisão se o número inicial aqui que a gente escolher, né, da esquerda para a direita, do dividendo, ele for maior ou igual ao divisor. Tá? Ele tem que ser maior ou igual ao divisor. E aqui anteriormente aqui a gente viu que 5, de fato, 5 é menor que 16. Então a gente não consegue fazer essa divisão ainda. E 50 é maior que 16. Então, beleza, agora a gente consegue fazer aí a divisão. Beleza. Aí agora vem aquele questionamento, né? Qual é o número que multiplicado por 16 se aproxima de 50 sem ultrapassar os 50? Né? E o número que a gente encontrou foi o 3. 3 multiplicado por 16 deu 48. Então a gente coloca o 48 aqui embaixo e vê quanto é que sobra. Sobrou quanto? Sobrou 2. Beleza, sobrou 2 aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Abaixar o 0. Beleza. Agora abaixamos o número 0 e continuamos com o algoritmo. Então, beleza. 0. Qual é o número que, multiplicado por 16, se aproxima do número 20? É o número 1 mesmo. 1 vezes 16 vai dar o próprio 16. Então, a gente colocou o 16 aqui embaixo e fez a subtração para ver quanto é que sobra. E viu que sobrou 4. Ou seja, perceba que a divisão não foi exata, né? E como a gente não consegue mais abaixar nenhum outro número mais, né? Acabou, né? Então a divisão acaba aí, tá? Então a gente tem que 500 dividido por 16, né? Tem quociente 31 e resto 4, como a gente tinha visto anteriormente. Desculpa. Desculpa, tá, pessoal? E agora a gente vai para o nosso último exemplo, para a gente finalizar. E esse exemplo é essa seguinte divisão aí. 436 dividido por 4. Né? Então, como vimos anteriormente, né? Como o primeiro número do dividendo é 4, né? E ele é igual ao dividendo, ao divisor, quer dizer, que é 4, a gente pode começar a divisão por ele. Então, como o 4 aqui é igual ao divisor aqui, que é 4, beleza, a gente consegue iniciar a divisão aí. Tá? Beleza. Então, qual é o número que, multiplicado por 4, se aproxima de 4? 1. 1 vezes 4, 4. Aqui embaixo. Sobrou nada, beleza. Agora a gente vai descer o próximo número. E aí agora vai ter um detalhezinho aí. Descendo esse número 3 agora, a gente vê que não é possível a gente dividir aí por 4, já que ele é menor que o divisor. Né? Então, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 3? Então, é esse raciocínio que a gente usa. Qual é o número que a gente multiplica por 4 que dá 3 ou algo próximo de 3? É o próprio zero. É o zero, no caso. A gente adiciona o zero aqui e desce o próximo número. Tá? Mas se você quiser, vocês podem utilizar esse método aqui que a gente tinha utilizado anteriormente, tá? Ai, meu Deus, cadê? É aqui. Então, por quê? Vamos lá, por que o zero? Porque, ó, 0 vezes 4 dá quanto? Dá quanto? Dá 0. Então, a gente colocaria aqui. Cadê aqui o lápis? A gente poderia continuar também, se a gente quisesse. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Pronto, aqui é melhor. Aqui a gente ia descer o 3. Beleza. Aí faria aquela pergunta, né? Qual o número que multiplicado por 4 dá 3? É o 0. Beleza. Colocou o 0 aqui. 0 vezes 4 dá quanto? Dá 0. Colocamos o 0 aqui e a gente faz a subtração que vai ser o mesmo 3. Né? Então, a gente continua descendo o próximo número, que é o número 6. Tá? Então, no fim das contas, já no mesmo, você fazer isso ou fazer isso aqui. Tá? Então, dá no mesmo. Então, você simplesmente pode colocar o 0 aqui no quociente e descer o próximo número já, porque depois da subtração lá vai ser a mesma coisa, vai continuar com o mesmo 3 aqui. Então, beleza. Continuando, a gente vai ter agora o número total, agora 36. Então, qual é o número que, multiplicado por 4, dê algo próximo de 36?
A gente encontrou o número 9. 9 vezes 4 dá justamente o 36. Aí beleza, fazendo a subtração aí, encontramos que a divisão foi exata, não sobrou nada. Né? Então, 436 dividido por 4 é 109 e resta 0. E a divisão foi exata. E é por isso, pessoal. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção de todos que assistiram até aqui. E nós acabamos aí essa série, né, com as 4 aulas sobre as 4 operações, né, os algoritmos das 4 operações aí nos anos iniciais. É isso, pessoal. Agradeço.